O agro vai pagar mais imposto do que atualmente paga com a reforma tributária aprovada? Eu acho a reforma tributária, já me manifestei em outras ocasiões, algo extremamente mal arrumado. Eu não vejo como melhora a reforma tributária. Eu acho que, na verdade, essa reforma tributária tem um grande beneficiário, que é a indústria automobilística brasileira. Essa reforma tributária, para mim, ela parece a reforma do ABC. Acaba o IPI e cria imposto seletivo e serviços e agro tendem a ter um aumento significativo da carga. O agro vai pagar mais impostos do que paga hoje? Pagará mais no futuro agora com essa reforma ou você acredita que não? Sim, vai pagar mais. De acordo com o estudo da Fundação Getúlio Vargas, que a CNA contratou, ele mostra que o agro vai pagar mais imposto comparado ao que paga hoje e também a sociedade brasileira vai pagar mais imposto dado o cenário da reforma tributária. Então, especificamente, haverá sim aumento de carga tributária ao longo da transição e quando o IVA dual, né, que é o CBS e o IBS, passarem a substituir os tributos atuais. Essa análise que vocês dois estão apontando na mesma direção, de que o agro vai pagar mais impostos com a reforma tributária que está sendo aprovada agora no Senado. Dirijo a você a pergunta, Diamantino. Isso se deve à sua interpretação de que a gente não sabe ainda qual é a alíquota universal do IVA? Fala-se em cerca de 27,5%, pode ser muito mais do que isso? É aí que reside o seu principal argumento de que o agro vai pagar mais impostos? Não, muda totalmente a faixa de incidência. Veja, e o agro, atualmente, tem uma carga tributária diferenciada. O que eu acho que precisa ser colocado antes disso, Kelly, se me permite a digressão, é o seguinte: em quase todo mundo, o agro é subsidiado. Você pegar o subsídio, quem entende de número é o Conchon, que é economista, mas você pegar o número europeu, o cálculo da União Europeia, para cada 50, 60, cada €1 faturado, existe um estudo que 60 centavos seriam de subsídios. O Brasil tem muito pouco subsídio. Tinha um sistema tributário mais fácil. O sistema tributário, o agro, tem que ser menos tributado que o serviço financeiro e tudo isso. Como é que nós estamos ficando aqui? Nós estamos ficando com o agro sendo tributado, evidentemente, de forma diferenciada, mas ele precisava ser mais diferenciado. Eu faço a mesma pergunta a você, Conchon. Por que você afirma que o agro vai pagar mais impostos a partir desse texto da reforma tributária aprovado? Ellen, porque hoje o agro, por exemplo, a gente já discutiu em outras oportunidades o convênio 100, ele reduz a zero a cobrança do ICMS sobre insumos agropecuários. O convênio 52 do ICMS tem redução de base de cálculo na compra de máquinas e equipamentos rurais. Esses convênios vão acabar ao final da transição e incidirá o IVA dual, como o Diamantino colocou, o desconto de 60% sobre a alíquota padrão. Para o telespectador que está nos acompanhando, o que a gente está falando em resumo? Se a gente está falando de uma alíquota de 25% do IVA e o agro tem um desconto de 60%, a gente está falando de uma alíquota de 10% para produtos agropecuários e para os insumos agropecuários. Tá? E isso, quando a gente compara essa alíquota de 10%, quando comparando aos países da OCDE que se utilizam desse modelo tributário que é o IVA, a gente vai ter a maior alíquota de IVA incidente sobre alimentos no mundo.